Olá, uma boa noite a todos. Boa noite para os professores, a banca avaliadora. Eu gostaria de iniciar a explicação do meu TCC falando um pouco sobre a necessidade que eu senti de realizar os meus trabalhos, o dobro do trabalho pela metade do tempo. Os nossos dias hoje são corridos, nós precisamos de uma velocidade maior na entrega, tanto de resultados quanto de dados e informações precisas. Então, uma das maiores necessidades que eu senti foi de realizar os trabalhos que já existiam na área que eu trabalhava, e esse título se adequou muito bem a ela, que é na área de engenharia de manutenção. E esse título se adequou muito bem porque ele veio para realizar um trabalho dentro de um conhecimento empírico que eu já tinha dentro da área de engenharia de manutenção. Então, eu precisava de obter um melhor controle das minhas operações, eu precisava de obter um melhor controle da minha linha de produção, dos meus funcionários, e aí esse título ele veio junto com o conhecimento empírico que eu já tinha, e eu uni essas informações e realizei pesquisas para que eu pudesse entregar todo o meu trabalho de TCC. Então, a forma que eu justificaria esse trabalho, né, e qual é a relevância dele para a minha área, seria que o recolhimento, tá, e organização de dados para tomadas de decisões é algo cada vez mais preciso. Hoje nós temos um aumento significativo, nós temos um aumento muito grande no volume de dados que nos é passado com as redes sociais, com situações no trabalho, Excel, gráficos, dashboard, automatizações de processos, sensores que são utilizados para quem trabalha, principalmente na minha área, que é a engenharia de manutenção. Então, nós precisamos, através desse recolhimento de dados, utilizá-los para tomar decisões. Ninguém toma decisões sem ter dados para que isso aconteça. Se você toma decisões sem uma base de dados para que você chegue a uma conclusão ou uma análise precisa para um próximo passo, isso já é algo que vai te propagar um erro. Você está fadado ao erro se você faz dessa forma. E isso é o que a gente também chama de engenharia de usabilidade, que são processos que ao longo do tempo vêm sendo utilizados ou por técnicos ou engenheiros, e que ele vem se aperfeiçoando, vem dando certo e a gente vem aplicando. Então, a realização de recolhimento de dados cada vez maior para que a gente possa tomar decisões foi uma das coisas que fez com que eu achasse plausível e uma justificativa plausível para que eu escolhesse essa segmentação, essa linha, né? E nós hoje precisamos de ter um maior controle, garantia de cumprimento de etapas, garantia de cumprimento de cronograma. Nós precisamos que a equipe entregue um melhor feedback de relatórios, um feedback operacional. Nós precisamos que as equipes entreguem um melhor retorno, uma eficácia, relatórios mais precisos, tomada de decisões mais assertivas, mais técnicas. E a metodologia ágil, a metodologia ágil hoje, a metodologia o Scrum, que te permite, são ferramentas que te permitem otimizar esses processos, ferramentas que te permitem tanto otimizar quanto facilitar na tomada de decisões, os times, as definições, a forma que você monta, organiza, define, tudo isso influenciado pela metodologia ágil, pela metodologia Scrum, vai fazer com que a gente tenha resultados melhores, vai fazer com que a gente otimize processos e
nessa nova formulação que a gente está sofrendo agora, de indústria 4.0, automatização, internet das coisas, isso se torna cada vez mais necessário. E quando eu iniciei, a gente teve que cumprir cronogramas, etapas. Quando eu iniciei o TCC, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento de requisitos. A gente começou fazendo um levantamento de requisitos. Eu tenho uma equipe que atua todos os dias e eu comecei a fazer um levantamento de requisitos dentro dessa área. E eu tive o privilégio de poder recolher esses dados de forma empírica, porque é o meu trabalho, e eu tive esse privilégio não só de partir para um campo de pesquisa documental. Então eu pude também fazer uma pesquisa de prova, uma pesquisa experimental, falar um pouco dela mais à frente, mas a gente eu parti para um levantamento de requisitos, e aí a partir daí eu comecei a levantar um diagnóstico operacional, né? E quando eu digo a gente é porque eu tenho uma equipe que eu utilizo dela, como eu falei, no meu conhecimento empírico para levantamento de dados. E aí esse levantamento dos dados operacionais fez com que eu conseguisse fazer a implantação dentro do TCC, tá? Para que isso tomasse forma. E através de relatórios de dados, os relatórios automatizados para as próximas tomadas de decisões foram algo que foram cruciais para que a gente cumprisse, tá, todas as etapas, e para que eu depois pudesse organizar isso e cumprisse dentro do TCC essas etapas de forma organizada, apresentando ali a metodologia que eu utilizei, o time, o Scrum Master, a forma que isso foi utilizada, tá? E todo o conhecimento e quanto isso acrescentou melhorias, e aí tanto para minha empresa, quanto para minha equipe, quanto para o meu conhecimento e para a forma que eu vou agir. Esse TCC e esse título escolhido por mim também foi algo que acabou mudando a forma até de eu ver e de eu fazer ou agir dentro da minha própria empresa e até mesmo em tomar as decisões na minha vida, porque são técnicas que facilitam e agilizam muito as nossas tomadas de decisões e as próximas tomadas de decisões, que para mim também é algo muito importante, porque quando a gente tem um backlog, quando a gente tem uma organização, um briefing ali bem organizado, para que a gente possa fazer as próximas tomadas de decisão, isso é muito importante. E aí, a minha pesquisa de trabalho para que isso tudo acontecesse, eu acabei utilizando o meu conhecimento empírico. Como eu falei um pouquinho atrás, o meu conhecimento empírico foi crucial, porque são coisas que eu vivenciava no dia a dia, eu vi os déficits que a área que eu atuo tinha, e aí eu apliquei, tá, a metodologia ágil, tá, para poder sanar problemas que eu presenciava e que eu vivia no dia a dia. E aí eu pesquisei muito sobre coisas que eu já vivia e algumas coisas que eu precisei ir um pouco mais a fundo. A indústria 4.0, quais são as suas práticas, quais são os seus métodos evolutivos, por que nós temos que integrar e fazer uma integração na nossa nova forma de tomada de decisões, na nossa forma de formular times, na nossa forma de fazer o processo, tá, de evolução e tomada de decisões para a entrega ou de um software, ou de um aplicativo, ou de gráficos, relatórios, ou de um produto, tá? E aí eu apliquei um pouco isso, a metodologia ágil, para o lado da internet das coisas. E foi um dos meus campos de pesquisa. E a partir daí você gerar relatórios, relatórios automatizados,
Hoje nós estamos cada vez mais numa evolução de máquinas, nós estamos cada vez mais numa evolução de processo de automação, inteligência artificial. Então, essa base de dados, quando você é aplicada a um time que vai conseguir pegar isso e utilizar de uma metodologia, de um Scrum, de um Kanban, de um quadro, e a metodologia ágil num contexto geral, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa fazer os próximos passos. Então, eu pesquisei muito, esse foi o meu campo de pesquisa, essa foi a área que eu atuei. E o tipo de pesquisa que eu utilizei foi pesquisa quantitativa, pesquisa de campo, pesquisa documental e experimental. Foram os tipos de pesquisa que mais se adequavam, porque as pesquisas quantitativas foram os dados que eu fui recolhendo, obtendo ao longo do tempo. A pesquisa de campo é o meu conhecimento empírico, porque é uma área que eu atuo, e a pesquisa documental eu fiz através de sites, né, documentários, documentos confiáveis, que tenham boas bibliografias, outros TCCs que falam a respeito. Foi muito importante para que eu pudesse pesquisar e apresentar o meu, e o método experimental, porque, como consta no meu TCC, tudo isso foi aplicado, né? E os resultados obtidos foram grandes relatórios melhores automatizados, dashboards da minha equipe, gráficos para tomar as decisões, como eu já apresentei aqui, um maior controle da minha equipe, uma maior eficácia, e aquilo que foi o meu maior pensamento quando eu escolhi esse tema, e acabou sendo o meu maior resultado obtido, que foi as atividades que eu conheço, as atividades que eu pratico, as atividades que eu faço e que eu vivencio na minha área, dentro da engenharia de manutenção. Eu poder aplicar todo esse conhecimento e a metodologia ágil, e eu ver uma equipe inteira fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, e uma evolutiva muito grande nisso. Então fico por aqui, quero agradecer a Unicesumar, quero agradecer aos professores, agradecer esse tempo que eu pude estar estudando com vocês. Espero continuar fazendo outros cursos que eu já tenho em mente. Aprendi muito com cada um de vocês, aprendi muito com cada professor que passou por aqui, me ajudando, me ensinando, e eu só tenho a agradecer. Agradeço aqui a minha família, que me apoiou desde o início do meu curso, minha esposa, minhas filhas. Deixo o meu agradecimento aqui em particular para elas, e espero estar colando grau o mais rápido possível. E é isso aí. Um abraço. Muito obrigado.